Olá, irmãos e irmãs. No Obedecer a Tudo de hoje, o tema é Jesus tem autoridade no mundo espiritual. A passagem está em Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 37. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e, no sábado, começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu e disse: "Cale-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem." E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. A obra de Jesus, como enviado de Deus, foi profetizada séculos antes pelo profeta Isaías. E Jesus cumpria exatamente o que Deus tinha planejado para ele. A missão de Jesus era proclamar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação das pessoas que estavam cativas, seja pelo diabo, seja por doenças, seja pelo pecado. A missão de Jesus era curar os enfermos, libertar os oprimidos e proclamar a nova era da graça, uma nova aliança de Deus com o povo, a salvação por meio de Cristo Jesus. E Jesus fazia tudo isso com grande autoridade. Ele tinha um ministério triplo. Ele exercia o ministério da proclamação. Ele anunciava as boas novas. Ele anunciava a libertação para quem está escravizado pelo diabo. Ele liberta e anuncia libertação tanto de doenças físicas como psicológicas e espirituais. E Jesus também tinha um ministério de ação. Ele não apenas proclamava a libertação, mas ele agia e libertava as pessoas de fato da escravidão da enfermidade, da escravidão da possessão demoníaca e também da opressão das estruturas injustas deste mundo. Jesus não tinha só um discurso, ele praticava o que anunciava e pregava. E o terceiro ministério de Jesus era morrer pelos pecadores e inaugurar uma nova era, a era da graça, encerrando a era da lei. A era da graça, da salvação, em Jesus, substituiria a era da lei. Esse trabalho só Jesus poderia fazer. E Jesus nos dá pistas do que os seus discípulos devem continuar fazendo. Seus seguidores, por meio da igreja, devem seguir esse duplo ministério de proclamação e ação. O ministério de proclamação é a evangelização e ensino da palavra. O ministério da ação é realizar a prática da libertação e a prática da ação social. No decorrer do seu ministério, era frequente a atuação do diabo e de seus demônios para tentar atrapalhar Jesus. Na sinagoga, o lugar onde o povo se reunia nas vilas para ouvir a palavra de Deus, eis que um homem endemoniado desafia Jesus. Ele queria causar polêmica e desencorajar Jesus. O diabo sempre faz isso. Sim, o diabo não atua em lugares apenas onde o pecado é evidente. Jesus enfrenta o diabo dentro de uma sinagoga. Não é um lugar mais estranho para o diabo se manifestar? Não. O diabo se manifesta onde o pecado é evidente e onde o pecado existe, mas não é evidente, onde há pecados escondidos. Quem poderia esperar que o diabo estivesse numa sinagoga, um lugar onde se aprende da Bíblia e onde Deus é cultuado? Mas eis que estava um homem endemoniado na sinagoga. E a presença de Jesus incomodou tanto o demônio que ele logo se manifestou. E também foi repreendido imediatamente por Jesus. Jesus é co-criador do universo junto com o Pai e com o Espírito Santo. Os demônios se submetem a ele. Apenas o ser humano tem a capacidade ou ousadia de não se submeter totalmente a Jesus. Mas Deus dá a opção para todas as pessoas crerem em Jesus, para que possam ser salvas. E sendo salvas, queiram livremente obedecer a tudo o que Jesus ensinou. Até os demônios sabem quem é Jesus. O mundo espiritual sabe que Jesus é o Filho de Deus. O mundo espiritual teme e treme aos pés de Jesus. E as pessoas?
Nem todas conhecem a Jesus, muitas nem querem ouvir falar de Jesus. O diabo utiliza a ignorância das pessoas para que se afastem da glória de Deus. Por isso as pessoas pecam, por isso as pessoas sofrem, por isso as pessoas não conseguem sentir a presença de Deus. E Jesus veio em direção a nós, seres humanos, para apresentar o caminho. Você quer entender mais sobre o caminho de Deus? Você quer conhecer a Jesus? Você tem coragem de seguir a Jesus? Você quer obedecer a tudo o que Jesus ensinou? Continue seguindo o Mestre comigo.